o Bert Hellinger chamou de ordens do amor, ou leis sistêmicas, né? Então hoje a gente vai falar do pertencimento e um conceito que está muito ligado ao pertencimento, que é a exclusão. Então quando a gente fala nas 3 leis de Bert Hellinger, né, a gente se depara com a situação que é assim, das leis naturais da vida, né? O que ele fez foi apenas observar as leis naturais e o que aconteceu durante longos anos que ele se colocou à disposição para observar esse campo, né? Quando a gente fala em constelação familiar, a gente usa esse termo muito restritamente, né? Mas na verdade a gente está falando de inteligência sistêmica, né? E de uma visão sistêmica. Então quando a gente fala em sistêmica, que a gente, né, toma como base aí as constelações do Bert Hellinger, né? É um sentido bastante amplo e que na verdade são leis naturais e que regem a vida da gente, né? Eu gosto, quando eu falo das leis sistêmicas, de usar um pouquinho a analogia com aquela visão antropológica, porque existe muita dúvida com relação de como funcionam, né, essas leis sistêmicas. A gente está acostumado no método cartesiano, né, que é aquilo que tudo a gente tem que provar, né? E quando você fala em constelação familiar e nas leis sistêmicas, ela está mais ligada a uma coisa que a gente chama de fenomenologia, né? Então é uma visão empírica fenomenológica, né? É uma palavra difícil de falar, mas a gente usa esse termo, porque se você for olhar, por exemplo, os achados do Rupert Sheldrake, né, que ele fala dos campos mórficos, então a gente sabe que hoje existem situações e assim que você não tem como provar, não tem como compreender, né? Mas que são, né, na física quântica, por exemplo, algumas coisas já se mostram e que você começa a observar que algumas coisas acontecem, né? Algumas coisas acontecem na vida da gente e que não são explicadas pela ciência muitas vezes, né? Então esse campo que a gente chama de campo mórfico, eu gosto de comparar um pouco com essa visão antropológica porque dá um outro contexto, né? Então quando a gente olha para essa questão do nosso passado, né, como os nossos ancestrais viviam, porque a gente traz no nosso DNA, né, a gente traz na nossa vida muito do que vivemos em milhões de anos passados, né? Porque a gente vai construindo uma identidade, aí um DNA que está muito relacionado ao que a gente foi no passado como homem, né? Então, o que a gente vê na questão do pertencimento especificamente, né? Quando, na era lá, né, do homem das cavernas, há milhões de anos atrás, os homens viviam em grupo, né? Por que eles viviam em grupo? Porque eles precisavam sobreviver, né? Então, quando você está num lugar que é hostil, né, na África, lá né, naquela época, então você tinha lá animais ferozes que podiam te atacar, que podiam te matar, e a melhor forma que o homem encontrou de sobreviver foi vivendo em grupo, porque em grupo era muito mais chance, não só por um ataque de um animal ou de qualquer outra situação, né? Então quando você está em grupo, você acaba tendo mais chance de sobreviver. Então assim, eu gosto de olhar para esse lado, né, do nosso passado, né, do nosso passado de milhões de anos aí, justamente porque ele traz uma visão assim que não é tão assim sutil, né, e tão imperceptível, fica mais compreensível dependendo de como você olha para isso, né? Se um elemento de uma tribo lá, né, de uma tribo, de um clã, ele resolvesse sair e passar a noite fora, provavelmente ele não ia nem voltar, ele ia morrer, né? Então, assim, o sentido, assim, a vida e a força que a vida tem, né, e você estar na vida, ele está muito ligado a você viver num grupo, né? E isso é uma coisa que veio ao longo desses milhares de anos aí, trazendo essa necessidade de a gente viver num clã, né? Então, quando a gente fala em pertencimento, a gente está falando de quê, né? De poder estar presente fazendo parte de um grupo.
E o primeiro grupo que a gente começa a fazer parte é da nossa família, né? Então a gente nasce numa família, aí a gente vai viver nessa família, e a gente morre por essa família, porque é ela que nos dá a segurança de continuidade de vida, não só porque a vida foi gerada a partir, né, dessa família, da mãe e do pai, mas como sobrevivência mesmo, principalmente os humanos, né, porque quando você estava na era lá dos homens das cavernas, né, os animais se viram, né, eles tinham as garras lá, os dentões, e eles se viravam e um atacava o outro. Agora o homem, então você pega um bebê, né, de um animal, muitos animais já sai o bebê andando, já sai, né, se vira. E o homem não, o homem é um ser que necessita de cuidados desde o nascimento e até uma fase bem avançada, né? Vai levar aí uns, sei lá quantos anos para alguém conseguir viver fora né, do contexto de alguém estar cuidando no dia a dia. Se o ser humano não for cuidado imediatamente quando nasce no dia a dia, ele não vai sobreviver com certeza, né? Se alguém não pegar e não cuidar. Então essa né, necessidade de estar junto com a família e de pertencer à família, ela é assim, primordial para o ser humano, né? Então, por isso que a gente falando aqui do pertencimento, ele tem esse contexto muito forte, muito amplo no ser humano, né? Quando a gente fala na família também, a gente tem não só a família, mas a gente tem também outros grupos que a gente pertence, né? Então a gente vai para a escola, então aí você passa, né, aqui tem o período que você quer participar na escola com seus amigos, aí você tem um período de ir para um clube, para ir, né, de um grupo de estudo, uma natação, enfim, né? Atividades que normalmente você acaba fazendo em grupo. E então assim, o pertencimento ele é fundamental para que a gente sobreviva, né? Porque o ser humano sem estar num grupo, ele não consegue sobreviver desde os tempos, né, passados e até hoje. Tem alguns exemplos bem interessantes, né? Eu lembro até de um caso que, como a gente, né, defende o sistema, uma vez, quando eu era bem adolescente ainda, e uma mãe passando com a criança, né? E o menininho era bem pequenininho, né? E a mulher brava puxava aquele moleque assim, e ele ia com as perninhas correndo, e mal conseguia. Ele tinha que dar uns 3 passos para cada um dela, né? E aí ele corria e ela puxando, brigando, gritando, molequinho de 2 aninhos, né? E aquilo me deu um negócio, né? Falar assim, nossa, né? Que mãe bruta, né? Porque eu era toda metida de querer salvadora, né? De querer salvar alguém. Aí eu peguei, eu falei, senhora, tá vendo que o menino nem consegue correr desse jeito, né? E coitadinho, só tá puxando aí, vai mais devagar, né? Aí o que eu tenho que me meter na vida da outra, né? Eu só sei que passou, eles olharam os dois para mim, a mãe começou a xingar, o filho começou a me xingar, mas era nome feio, palavrão, que os dois me xingavam. Aí eu falei, tá vendo? Só vai querer se meter onde não é chamado, né? Então, quer dizer, a criança, desde pequenininha, ela viu que a mãe estava entrando num atrito, numa briga, o que ela fez? Automaticamente defendendo a mãe, né? Defendendo o grupo dela, defendendo o que ela entende ali, que é o que protege ela, independente de certo ou errado, né? E a gente entra então também numa outra questão, que é essa do certo e errado, né? Por exemplo, então você pega, por exemplo, uma criança de uma família, vamos supor, que assalta, né? Que fazem roubos, que fazem assaltos. Aí a mãe fala, vai lá no semáforo, vai lá na esquina e vamos, arruma dinheiro que precisa comprar comida. Aí aquela criança sai de casa e vai para o semáforo, ela vai lá tentar conseguir alguma coisa para a família dela, porque ela vive num clã e ela precisa sobreviver naquele clã. E para ela pertencer e manter esse pertencimento, ela entende que tem que fazer e lidar a vida da mesma forma que aquele grupo de pessoas, né? Então ela vai para o semáforo, pode assaltar alguém, puxar a correntinha de alguém no carro, ou se tiver uma arma, vai apontar uma arma, e ela vai fazer o quê? Ela vai assaltar e vai trazer o dinheiro para casa, ou, né, o que for de bem para casa,
com uma consciência muito leve e muito tranquila. Então, como é que a gente vai dizer se é bom ou se é ruim? Ela está com a consciência leve, né? Então, assim, fez isso com muita tranquilidade, porque dentro daquele sistema, ela funciona daquele jeito, ele funciona daquele jeito. Então, outros sistemas, e que a gente acaba, né, você vê na política, acontece muito isso. Então, chega a época de eleição, é aquela partido de aqui, o partido dali, o grupo de lá, e cada um brigando pelo seu grupo, né? Acaba criando uns mini clãs, vamos dizer, né? Acaba criando clãs que são de ideias, enfim, e do que aquelas pessoas acreditam e acham que é bom ou ruim. E às vezes a gente olha de fora, né, de um sistema, a gente sendo de um outro pouco diferente, e a gente olha e fala, nossa, mas que absurdo essa pessoa fazer isso, né? Então aí a gente começa a julgar, porque aquilo é muito fora do nosso contexto, né? Muito fora daquilo que a gente está acostumado a ver. Então a gente acaba achando que o que o outro faz está errado, né? Então isso do certo e errado é muito relativo, né? Porque a gente acaba julgando e sem conhecer o contexto em que aquela família vive, tá? Então quando a gente fala de pertencimento na família, a gente está falando de quê? Você nasceu numa família, os seus pais pertencem a essa família, os seus avós, os seus tios, né? Os seus filhos, quando nascerem, pertencem a essa família. Você faz parte daquele clã, né? Você faz parte daquela situação. Então, quando a gente olha para a família, então quem pertence à família? Todos os que nasceram naquela família e também os que não nasceram, eventualmente, os que morreram antes de nascer, os abortos, enfim, todas as pessoas que, de algum modo, foram geradas dentro de um sistema, elas pertencem àquele sistema, independente se viveu um dia, se viveu só na barriga da mãe por um dia, ou, né, se foi dado para adoção, ou qualquer situação em que você foi gerado dentro do sistema, você pertence a ele, independente do que foi feito de você depois do nascimento, se foi embora, se foi adotado. Então a gente tem que olhar para o sistema familiar sempre e mantendo esse pertencimento, que ele é vital para a nossa vida. Quando a gente começa a infringir, vamos dizer, esse pertencimento, a gente olha e começa a não querer que aquele pertença, a gente tem um conceito que é chamado de exclusão. O pertencimento, ele existe e a partir do momento que a gente pertence, como se diz, pertence e ponto. Então, se você foi adotado, por exemplo, não importa, você continua pertencendo à sua família de origem, né? Aí a gente vê então para esse conceito que ele é bastante extenso, né? E tem vários outros conceitos associados, que é o da exclusão, e que normalmente a gente se desequilibra, fica doente, causa vários emaranhamentos na família, porque a gente exclui. E, como eu disse, o pertencimento é necessário, é vital para o ser humano, e a partir do momento que ele é excluído ou exclui alguém da família, quando você faz isso, você gera transtornos incríveis para o sistema, que vai de emaranhamentos, né, simples, como doenças e coisas muito importantes, loucura e etc. Qual o objetivo, para mim, quando a gente fala em constelação familiar? A constelação familiar é só um momento em que você vai lá e coloca um tema e que a partir de um campo, né, que a gente chama aí, alguns falam de mórfico, outros falam simplesmente um campo, enfim. A gente não sabe porquê, você sente no corpo sensações dos elementos que pertenciam àquela família, né? Então, só que assim, o que é a visão sistêmica, a filosofia sistêmica? São essas percepções que o Bert Hellinger teve e aplicar no dia a dia, né? Então, assim, quando eu vou então falar da exclusão e as formas de exclusão, com qual objetivo? Qual o objetivo que eu tenho de falar disso? Que assim, é de poder passar o que eu pude experimentar, né? Sobre incluir, trazer de volta para o sistema e com isso
ter mais leveza na vida e ter mais tranquilidade e resolver situações muito graves e que deixam, às vezes, a alma da gente muito pesada e muito triste, né? E com muito problema, e causando problema nos filhos e nas gerações futuras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de exclusão, a gente está falando de quê? Esquecimento, esquecemos alguém da família. Tinha um tio lá que ninguém falava com ele, acabou ficando morando sozinho, foi esquecido, nunca mais ninguém falou dele, ouviu sobre ele, participou de nada da vida dele, né? Ou, por exemplo, uma negação, né? Então você tem alguém que tinha uma situação difícil, né? Alguma situação que a família, vamos dizer, não concordava, e essa pessoa, então, é negada. Por exemplo, alcoolistas, prostitutas, né, mães solteiras. Hoje em dia tem coisas que são mais normais, vamos dizer, já são mais aceitas, né, pela sociedade. Mas imagina assim no tempo das nossas mães, ou até no meu, né, mas das mães, das avós, bisavós, você ter situações de mães solteiras, né, ou ficou grávida antes de casar, não podia casar se não fosse virgem, enfim, uma série de coisas, né, ou assassinatos na família. Se a gente subir aí 2 gerações, nem precisa muito, né, você vai encontrar de tudo na sua família, assim como na minha, desde, né, prostituição, alcoolismo, assassinatos, abortos, né, então assim, todas as famílias têm situações e que essas situações às vezes são escondidas, né? Chega a extremos, né, de, por exemplo, até crianças doentes ou com invalidez ou invalidez parcial, enfim, ou qualquer tipo de situação que a família ou a mãe julga que aquilo não é bom aos olhos dos outros, acaba escondendo. Então, quando a gente fala, né, de exclusão, a gente fala de vários aspectos, né? Não é excluir, não é só pegar e falar assim, não, você não é mais da minha família, né? Mas é a atitude que a gente tem com as pessoas que estão na nossa família, né? A Thaís está falando que fez uma constelação há um mês. Nossa, parece recente, né, Thaís? Senti muita leveza. Depois, parte da família que veio da guerra, história muito pesada. Exatamente, né? Então, a gente tem histórias, todas as famílias têm histórias pesadíssimas, né? Pesadíssimas, quando você volta um pouquinho, você vai encontrar de tudo. E então, assim, e sempre a gente julgando, escondendo, negando, né? São situações bem difíceis, porque aí o que acontece? Quando você pega uma situação de exclusão, né, de qualquer um desses itens que eu falei, ou qualquer outro, né, que um julgamento é uma forma de exclusão, né? Então, se você vai e julga alguém, então você, não vou na casa daquela tia, não vou falar com aquela irmã, porque ela é muito assim, não sei o quê, não sei o quê. Você não precisa conviver com a pessoa se você não, né, vamos dizer, não sintoniza com o pensamento dela, com a forma de ela viver, de ela ser. Mas assim, é o que ela tem, é o que ela é. E quem sou eu para julgar o que aquela outra pessoa tem, né? Então assim, quando eu faço esse julgamento e eu entro nesse lugar de achar que sou superior, porque quando eu julgo, eu nada mais estou dizendo que eu sou superior, né? Então assim, nessa hora você já sai da ordem e já infringe o pertencimento, porque quando você vai e julga alguém e nega alguém, você está excluindo ele do sistema, né? E esse processo, ele tem consequências desastrosas, né, para a vida da gente. Às vezes você tem, por exemplo, um tio que foi alcoólatra, né? Um tio que bebia e que morreu assim e ficou abandonado e ninguém mais ficou perto, enfim, teve uma situação assim difícil. E essa pessoa é esquecida e ela é julgada. Existe uma tendência de uma pessoa mais jovem da família, né? Uma pessoa que veio depois, repetir o mesmo destino daquele que foi julgado e que foi excluído. Porque quando a gente fala de sistemas, os sistemas eles
a gente chama aí de grande alma, né? Que assim, é você ter uma situação que tem que estar em equilíbrio. Então, quando alguém é excluído do sistema, alguém vai querer tomar o lugar daquele. Só que quando ele vai para esse lugar, ele sai do dele, né? Os outros que vêm depois saem também. Então, tem um desarranjo muito grande na família, gerando doenças graves, né? E situações graves. Então, qual que é o exercício, né? Por que a gente olha para essas leis e para todo esse aspecto, né, da vida? É que é justamente para a gente tentar encontrar onde está a nossa dificuldade, né? Então, onde está o nosso problema? Então, você pega, vamos supor, aí falando então da repetição, né? Então, quando alguém é excluído, um jovem, vamos supor, um neto, um sobrinho, então o que ele vai fazer? Ah, titio, eu vou fazer isso também por você, para que você seja incluído. Aí a mãe vai dizer, nossa, esse moleque é igualzinho meu irmão, falei tanto dele, né? E geralmente a gente não faz isso, né? A gente pega e fala de alguém, fala mal de alguém, aí quando vai ver, vai ter o filho, vai fazer igualzinho, né? Aí o pessoal fala, castigo, né? Quem manda falar mal do outro, aí agora castigo, vai levar. E da mãe da gente mesmo, né? Ah, minha mãe fez isso. E aí quando você vai ver, você está repetindo igualzinho. E então é muito comum as pessoas repetirem situações que foram excluídas, né? Então, a gente está falando aqui do pertencimento, que todas as pessoas que estão no sistema pertencem ao sistema, e quando a gente, de alguma forma, exclui, e dentro dessa exclusão, né, está os julgamentos, né, a negação, o esquecimento, enfim, todas as formas que a gente pode fazer de não tomar aquela pessoa, aquele ser, como pertencente ao nosso grupo e querer julgar, querer ser mais que ele, você vai estar fazendo uma exclusão, e toda exclusão gera consequências muito graves para a gente, para a nossa família e para os nossos filhos e para toda a família, né? Então, por exemplo, se você vai ver uma pessoa num comportamento que é assim fora do contexto, né? Fora do normal e repetitivo, né? Então você pega, por exemplo, lá, um exemplo simples, vamos supor, a gente falou até, alguém que não consegue se manter no casamento, se casa e depois descasa, aí casa de novo, né? E aí falei até disso, eu falo, tem o dedo podre, né? Para marido ou para trabalho, enfim, para qualquer situação. E aí quando você está em situações que são muito repetidas assim e sem sentido, então vamos supor, você tem cognição e tem inteligência para fazer uma determinada tarefa, sei lá, e nunca consegue fazer, né? Você começa e não termina. Aí muitas vezes isso está relacionado, né, a uma parente sua que foi julgada, né, que não conseguia, ou porque tinha uma deficiência, ou porque tinha um problema, né? Então é um movimento de faço igual para que você seja incluído no sistema. Então, assim, isso a gente vê todo dia, toda hora. Se vocês forem pensar em situações muito corriqueiras, vocês vão ver que isso acontece. Mas o que eu ia dizendo é com relação a possíveis abortos, por exemplo. E às vezes isso acontece não só aborto provocado, né, aborto espontâneo, mas às vezes pílula do dia seguinte, enfim, DIU, né, esses contraceptivos que depois da fecundação do óvulo eles fazem o aborto, né? Porque a partir do momento que existe uma fecundação já se considera que existiu alguém ali. E o Bert Hellinger ele observou nas constelações que mesmo nessas situações de aborto, né, assim espontâneo, existe às vezes um deslocamento do filho que vem depois. Por quê? Porque ele não sabe a ordem dele. E às vezes esses abortos, ou mesmo os provocados, enfim, não são contados, né? Eles são excluídos. Então você exclui aquele ser que não veio, porque você esconde, porque ninguém vai sair falando, fiz um aborto, né? Então você acaba não contando. Então quando vem o segundo filho, o terceiro filho,
Lembra da ordem que eu falei a semana passada? Então, na ordem, é muito necessário que a ordem seja restaurada. Então, se teve um filho antes, ou, né, que morreu jovem, morreu cedo, né, e acaba ninguém falando dele, essa criança é como se fosse excluída. E o segundo, que não é o, vamos dizer, o primogênito, não é o mais velho, ele fica com esse peso de mais velho e não consegue lidar com isso e fica perdido, buscando, às vezes, uma solução para a vida dele, né? Então, a gente tem que olhar essas leis e, falando ainda, né, nessa questão dos filhos não nascidos, né, que a gente... É muito importante isso, né? Que hoje em dia, assim, a gente já tem mais liberdade de conversar isso e deixar os filhos saberem a ordem que eles têm, né? Porque a gente vê muito na constelação as pessoas que vão, às vezes, com uma situação muito difícil, perdida na vida, e quando vai ver, descobre que tem um irmão que não nasceu e a pessoa simplesmente estava fora de lugar. Então, o que acontece é um transtorno muito grande aí, né? Aí você pega, por exemplo, a Sabrina está dizendo, passei a vida inteira me colocando no lugar de primeira e agora assumi o lugar de segunda filha, né? Então, imagino, né, Sabrina, que você tenha percebido aí o quanto isso dá de alívio na vida, né? A gente olhar para o lugar da gente. Porque quando a gente fala de pertencimento, não é simplesmente pertencer, é pertencer em um lugar da família. Então eu pertenço àquele clã e eu estou aqui. Eu sou só a primeira, ou só a segunda filha, ou só o caçula, porque quando você está numa ordem errada, você fica tentando agir de uma coisa, de um jeito que não é coerente. E aquilo pesa demais para você. Porque aí a gente sente nos ombros esse peso de ser uma coisa que a gente não é. E quando a gente descobre que lugar que eu tenho na minha família, aí assim, é uma leveza, né? Como se tirasse um peso dos ombros. A Sabrina está dizendo, foi libertador, é isso mesmo. Eu tive situações na minha vida também que me deram leveza e eu só estou aqui hoje fazendo isso porque foi muito bom para mim. E assim, quando a gente conquista algo que é muito bom e que dá uma leveza muito grande na alma da gente, parece que assim precisa transbordar aquilo, né? A gente precisa passar para os outros, né? Mas então, falando do adoção, né? Então, quando a gente adota, vamos supor, uma criança que foi deixada num orfanato, né? A gente adota uma criança de orfanato, é muito comum a gente, as pessoas falarem, né? Ou em outras situações de adoção, falar assim, ah, mas mãe é quem cria, né? Ou família é a que cuida, né? Então, são frases que, assim, a gente vê muito na televisão, em novelas, e, enfim, em tudo mais, e aí só que a gente está numa situação bem complicada aí, porque a gente está infringindo duas coisas, né? Quando você fala, por exemplo, que família é quem cria, você está excluindo a família daquela criança, né? Então, uma criança adotada, ela acaba tendo um peso muito grande quando os pais biológicos não são reconhecidos, né? Mesmo que não se conheça, mesmo que sejam estranhos. Então, aí quando você chega nessa criança e fala, você não nasceu da minha barriga, você nasceu de outra mãe e você, né, está aqui comigo só porque a sua mamãe não pôde ficar com você, ou não, né, deu certo dela ficar com você, só por isso nós estamos juntos. Então, quando você olha para essa pessoa, essa mãe que abandonou, né, teoricamente, o filho, aí você tem que olhar até com agradecimento, né? Porque só porque ela fez aquele movimento, aquela criança pode estar ali bem cuidada e estar com essa família que é, vamos dizer, uma família segunda, né? Que não é a família de origem. E normalmente, quando a criança descobre depois a sua família de origem e olha para a sua família de origem, ela normalmente se tranquiliza, se aquieta, porque é muito comum crianças adotadas terem muito problema e não se sabe por quê, ficam esses, né, padrões repetitivos de autopunição e outros problemas, e quando vê,
é simplesmente porque era uma criança que foi adotada e eventualmente nem sabia que, né, foi adotada, e quando vai na constelação isso acaba aparecendo, né, porque quando você coloca as pessoas para fazer a representação, né, dos elementos da família, você vai ver que essa criança não pertence àquela família, na verdade, né? Então tem uma coisa que é a família de origem e outra que é a família de destino, né? Então a família de origem, ela tem que ser respeitada e você nasceu naquela família e ela é a sua família de origem e você tem que ser contado naquela família, né? Enfim, aí de adoção tem uma série de outras coisas, mas que não é a questão agora, né? Então a gente está falando aqui exatamente disso, do pertencimento. A partir do momento que eu nasci numa família, eu pertenço a ela para sempre, não só eu, como os meus ancestrais e todos que vieram antes. E quando a gente exclui, a gente causa desequilíbrios gigantescos para o sistema. E voltando então, o que é exclusão é tudo aquilo que a gente nega, que a gente julga, que a gente quer esquecer, ou que a gente, né, contesta, tudo isso gera uma exclusão, tá? Então, é isso aí, exclusão dos pais da criança, a gente vê muito, né, crianças mais de baixa renda, né, e que normalmente as mães que cuidam dos filhos e que acabam ficando sozinha com os filhos, tem muitas situações assim, ou o pai foi preso, ou o pai abandonou, né, e vivem às vezes situações bem difíceis. Então o que você tem é que é uma forma de excluir esse pai, né? Então não fala mais dele, a criança não sabe quem é o pai, e é uma criança que fica sempre buscando esse amor, né? Porque aquela criança, ela é metade de um e metade do outro, né? Então, quando fala, não, você não tem pai, né? Ou tem mães, por exemplo, que se separam, ou o próprio pai, hoje em dia, que também fica com os filhos, né? E separa e fala, não, você não tem mais pai, seu pai foi embora, agora você só tem mãe, ou fala, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, né? E assim não é, né? A criança, ela não consegue tirar esse pai dela porque está dentro dela, né? Ela está no DNA dela, né? Nas células dela, então não tem como ela não querer esse pai. E geralmente essa criança acaba repetindo uma situação. Então, se você tem situação de pais com dificuldade, avós, né? Situações mais difíceis, né? De famílias com maior dificuldade, mais ainda tem que trazer este ser que teoricamente é um vilão no coração, aceitando o que foi do jeito que foi e trazendo para essa criança a possibilidade de ela amar esse pai, mesmo ele sendo um assaltante, um assassino, um marginal, ou seja, o que a sociedade julga. Porque dentro daquele coração daquela criança é o pai dela, e ele deu a vida para ela, ele deve, né, a vida para esse pai. Então, assim, como é que ele vai não amar um pai que deu a vida para ele, né? Que é metade dele? Então, assim, a gente tem que deixar o pai fazer parte da vida da criança, poder amar, né? Porque, por exemplo, quando tem a separação de casais, a criança fica naquele dilema, se fica morando com a mãe, aí a mãe vai ficar falando mal do pai e a criança não consegue, porque ela fala, se eu falar bem do meu pai, minha mãe vai ficar triste, se eu falar, né, do lado da minha mãe, eu fico sem pai. Então é bem difícil, isso causa transtornos muito grandes, né? A gente tem que olhar para essas questões. Então, quando a gente vai no dia a dia olhando para a visão sistêmica, independente de fazer constelação ou não, como a Thaís falou, fez uma constelação, a Sabrina também, né? E é bem interessante quando assim, você tem uma situação difícil que dói em você e você não consegue resolver, a constelação é uma boa solução, né? Porque você consegue ver, às vezes cai uma ficha de alguma coisa que você não conseguia perceber antes, né? E aquilo realmente te coloca no movimento, porque a constelação ela faz o quê? Te coloca em movimento. E aí você vai fazer o que tem que ser feito, né? Não existe uma mágica, né? Claro que você perceber alguma coisa já te dá uma clareza tanta que já faz você mudar e você se comportar de forma diferente. Mas aí o que você vai fazer com que aquela informação que veio é o que é importante,
né? Então, assim, que postura eu vou tomar a partir dessa minha consciência, a partir disso que eu acabei de aprender aqui nessa constelação, que eu acabei de perceber. E você sente no corpo, né, que aquilo faz sentido. Então aí você olha e quando, né, às vezes aparece na constelação, aí você vai lá pesquisar um pouquinho a história da família, mãe, mas teve assim alguma situação, né, apareceu lá alguma coisa assim, e aí você vai ver na história, sim, teve alguma situação de exclusão e que você acaba repetindo, né, e sofrendo por aquilo, tá? Bom, então a gente está falando de exclusão, que é um tema muito ligado ao pertencimento, né? Porque quando a gente faz os julgamentos e faz, né, esse tipo de situação de não deixar à luz, né, que todas as pessoas que são presentes no sistema, você gera uma exclusão, tá bom? Bom, então, esse é o contexto do que é, né, o pertencimento e a exclusão. Tem várias, né, outras situações que podem ser exemplificadas, mas aí o que eu quero dizer, assim, qual seria a solução, né, a partir de um momento que eu percebo uma exclusão? Então, assim, o sintoma é mais ou menos assim, eu tenho uma situação que me dói, eu tenho uma reação que não é análoga à situação, sei lá, tem uma situação que me deixa muito nervosa em algum momento da vida, toda vez que acontece isso me irrita, me dá problema, e que é muito repetido e que eu não consigo achar o caminho, né? E se aquilo realmente dói em mim, é olhar mesmo assim, quem será que fazia isso, né? Então, ou por exemplo, aquele caso, a pessoa não consegue ficar casada, né? Então separa, aí casa de novo, acha que vai viver para sempre, né? E não consegue. E aí, assim, vai olhar para trás, né? Quem foi no sistema familiar que teve alguma situação que não conseguiu se manter casada, né? E às vezes não conseguiu por uma razão particular, específica e dela, né? Só que a gente, a criança, nós como criança, queremos salvar o outro, né? E trazer o outro. Então aí você acaba repetindo situações que é para, né, vamos dizer, aí é que é outro conceito aí de salvar o outro, né, mas que tem a ver com a ordem e tem a ver com o pertencimento, né, porque aquela pessoa pode ter sido esquecida, pode ter sido julgada e você quer repetir aquilo e fica repetindo e aí não sabe porque você não consegue se dar bem na vida, ou trabalhar, ou ganhar dinheiro, enfim, várias outras situações, né. Então, assim, quando a gente vai olhando as leis sistêmicas, que são as 3 leis, e se a gente olhar, nossa, eu estou com uma situação que está desastrosa aqui na minha vida, né? O que eu estou fazendo? Então, assim, que lei que eu estou errando? Eu estou julgando alguém? Tem alguém que pertence ao meu sistema e que eu não estou olhando, estou querendo ser mais do que essa pessoa? Ou eu estou infringindo a ordem, eu estou querendo ser mãe da minha mãe, ou mãe do meu pai, ou querer me meter na vida dos meus irmãos e ficar fora de lugar, é outra. Ou equilíbrio, que é aqueles que chegaram juntos num sistema, então num casamento, numa sociedade, né? Então todos que chegaram juntos, então na ordem da família, a ordem é quem chegou primeiro, né? Vai tendo aquela hierarquia. E quando você fala equilíbrio, é quando você chega junto num sistema, em qualquer tipo de sistema que tem relações humanas, né? Então, qual seria a solução para a gente sair de um emaranhamento que está relacionado à exclusão? É você olhar para essa pessoa de novo, né? Olhar, trazer essa pessoa para o seu coração, dar um lugar para ela, dizer, você pertence sim, eu sinto muito se eu te julguei, né? Se for a avó, bisavó, o tio, alguém que foi embora, abandonou a família, né? Constituiu outra família. Então, assim, a gente não sabe a serviço de que aquela pessoa estava dentro do sistema. E muitas vezes aquelas pessoas que têm os destinos mais complicados e difíceis e que a gente julga, às vezes estão justamente trazendo um olhar de equilíbrio, né? Então, assim, em vez de eu julgar, eu vou olhar para aquela pessoa e falar o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que olhar para o meu sistema e entender, né,
para que eu fique bem com isso, né? E aí tem o seu filho também, né? Quando você vai e olha para o seu sistema anterior e dá um lugar para cada um do jeito que tem que ser, você tem automaticamente até uma leveza maior nas gerações futuras. Quando você olha para aquela pessoa, né, que teve uma situação difícil, que foi julgada, você trazer ela para o coração, não julgar, aceitar o que foi e deixar com respeito. Porque muitas vezes a gente quer salvar, né, o outro, e porque a avó teve uma situação difícil e não conseguiu, né, ficar bem com o marido, enfim, aí você quer ser solidário e quer fazer igual e vai repetindo igual. Só que na hora que você faz isso, além de você sair do seu lugar, é como se você dissesse que o outro não dá conta do seu destino, que o outro não conseguiu lidar com aquilo, então você se acha melhor e vai querer lidar com aquilo melhor. Então, assim, é olhar para esse outro e falar, ok, eu entendi, você ficou doente, teve um câncer, morreu, ou teve uma situação, foi assassinado, foi baleado no trânsito, ou morreu num acidente de carro, e que é muito difícil para a gente, né, desses entes queridos que a gente, vamos dizer, perde, né, ao longo da vida, mas na hora que você olha para aquela pessoa, tirando a sua piedade, que aí você está aqui em cima, às vezes a gente olha para a mãe ou para a avó, né, piedade, e que é fora de lugar. Então, assim, você é maior, você teve esse destino difícil, eu não tive. Então, assim, como você é forte, como é possível, né? Você deu conta disso, porque a outra pessoa dá conta. E a gente acha que tem que repetir, porque a gente quer salvar o outro, né? E de uma situação, às vezes, que é uma solução, porque nem sempre o que a gente tem de doenças e de dificuldades são más, né? Elas trazem consciência para a gente e trazem clareza e mais leveza, né? Então, bom, eu saí um pouquinho do assunto, né? Mas é isso aí, porque as leis sistêmicas são assim. Quando a gente fala dessas 3 leis, elas vão se espalhando, sabe? Elas vão se espalhando em vários conceitos que, assim, tanto que tem aí, sei lá, centena de livros do Bert Hellinger, né? E são vários conceitos que a gente vai abordando aí nessa jornada futura aí, tá bom? Então, a gente tem que sabe, assim, sair daquele lugar, assim, do inocente, né? Então, por exemplo, em questões de aborto, em questões que as pessoas foram as que provocaram, né? Porque, por exemplo, se você é abusado, por exemplo, né? Você foi estuprado quando era criança, aí você é difícil, é um destino muito difícil, só que você acaba até conseguindo, vamos supor, falar sobre isso, né? Em algum dia da vida. Agora, quando você provocou um aborto, por exemplo, é mais difícil, porque aí você tem que sair do lugar do inocente e olhar para a sua responsabilidade, né? Então, assim, o que é inocente e o que é culpado, né? Então, assim, quando a gente sai da inocência e vem para a responsabilidade do seu ato, e que muitas vezes esse ato está associado a um amor cego por alguém da família e repetindo alguma situação do sistema familiar, aí você também para de se culpar, para de se punir, né? E vai para o lugar, sai da inocência e vai para o lugar, sim, da responsabilidade e de que você fez parte daquilo, independente de se por razões, né, do sistema, de incluir alguém, de repetir o movimento de alguém, que a gente fala, né, do sigo você quando é para a morte, ou repito o que você viveu que é para te salvar, né? A gente, como criança, tem muito essas coisas, né? Então, quando a gente olha com a nossa responsabilidade por tudo que a vida trouxe para a gente ganha força e segue em frente para fazer o melhor que a gente tem com aquilo, né? Independente de qualquer coisa, tá? Então, o recado de hoje é esse, a gente olhar para o pertencimento, todas as pessoas que pertencem à nossa família. Então, um bom exercício é, sabe, olhar quem é minha mãe, quem é meu pai, né? Quem são meus tios, quem são meus irmãos, né?
morreu alguém, não morreu alguém, não que você precise ficar, né, lá cutucando isso, se você tiver alguma necessidade, se você tiver com algum desconforto, né, porque também, assim, muitas coisas o próprio sistema vai se equilibrando e aquilo pode não afetar. Então, o que afeta, às vezes, um irmão não afeta o outro, né? Então, você pode ter na mesma família 3, 4, 5, 6 irmãos e um vai ficar com uma situação amarrada lá de alguma ancestralidade, de algum problema do passado e o outro não, vai ficar de boa na vida e sem problema, né? Porque tudo depende do momento que você estava, em que situação você estava dentro daquele contexto e o que você capturou daquele sistema, né? Então, quando a gente tem desconfortos, vamos olhar, sabe? Olhar assim, pertenço, que lugar que eu estou na minha família, aí sobre a ordem, eu estou no meu lugar, estou querendo ensinar, né, alguém que é mais, né, chegou antes de mim, quem sou eu para ensinar, né? Olhar para os irmãos, que ordem que é isso, respeitar os que estão ali dentro do sistema e saber que pertence, independente de se aquele elemento do sistema é fora da curva. Geralmente os que são fora da curva, né, os que, nossa, aquele cara lá nem parece que é da mesma família, né? Então, assim, é geralmente esse que está querendo seguir um caminho ali de gerar algum equilíbrio, alguma percepção para a vida da gente, tá bom? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar no vídeo gravado, tá? E pode colocar a pergunta lá, depois, comentário, se quiser passar o vídeo depois para alguém. É sempre bom a gente aprender dessas coisas, né? E eu gosto porque, assim, para mim faz tão bem para minha vida, né? Eu melhorei tantas coisas que hoje eu sinto, assim, com uma necessidade de falar sobre isso, tá bom? Um beijão, até mais, obrigada.